Olá pessoal, vou falar desse livro aqui, História das Crenças e das Ideias Religiosas, do Mircea Eliade. É um livro da editora Zahar, de 2010, foi uma republicação aí de 2010. Vou falar mais um pouco sobre ele então. Ele fala da questão dos sepultamentos lá dos Neandertais, do homem primitivo, né? Então ele fala do uso do ocre vermelho, né? Então tem uma tinta ocre vermelho presente nesses esqueletos, provavelmente é porque o indivíduo estava tatuado. E aí esse ocre foi depositado. Isso é bastante difundido na China, na Europa, na África, como símbolo da vida e substituto ritual do sangue. Mircea Eliade aponta certas sepulturas podem ser interpretadas como precaução contra o eventual retorno do morto, colocando o morto dobrado ou mesmo amarrado. Ou, por outro lado, pode mostrar a esperança de um renascimento, como, por exemplo, colocar uma posição fetal. Esse tema já foi abordado quando eu falei do livro do Joseph Campbell, ele fala a mesma coisa, né? Alguns exemplos de sepulturas com sentido mágico religioso incluem as encontradas em Beşiktaş, no Uzbequistão, que mostra uma criança neandertal rodeada com um conjunto de chifres de cabritos monteses, datados de. Essa criança é datada de 300 mil a 40 mil. Daí bem amplo, né? Os arqueólogos da Universidade de Jilin, na cidade chinesa de Changchun, e na Universidade Estadual de Moscou, na Rússia, fizeram uma reconstituição do rosto dessa criança. Outro exemplo é o encontrado em 1908 em Chapelle-aux-Saints, na França, em que foi encontrado um corpo de um Neandertal em posição fetal, cercado de várias ferramentas sílex e pedaços de ocre vermelho. Em Ferraci, na Dordogne, foram encontrados diversos túmulos e montículos com depósitos de ferramentas sílex, entre os quais uma criança neandertal de 41 mil anos, encontrada aí em 1970. O esqueleto havia sido enterrado em uma camada sedimentar que se inclinava para oeste, com a cabeça para leste, mais alta que a pelve. Então, a cabeça, o corpo estava inclinado para oeste, mas a cabeça estava inclinada para leste, enquanto as demais camadas estratigráficas do local inclinavam-se para nordeste. Segundo Mircea Eliade, esses são exemplos de enterros orientados para o leste, marcando a intenção de tornar o destino da alma solidário com o curso do Sol, portanto, uma esperança de um renascimento, isto é, de uma pós-existência num outro mundo. Então, o posicionamento desse esqueleto revela possivelmente uma crença no outro mundo. Da agricultura, ele vai chamar a atenção para a vegetocultura. A vegetocultura, ela envolve o cultivo de plantas associadas como tubérculos, raízes e rizomas. E ela, em alguns lugares, teria sido anterior mesmo à agricultura. Por exemplo, na Tailândia, onde na chamada Gruta dos Fantasmas foram encontradas ervilhas cultivadas datadas de 9 mil anos atrás. Evidências como enterramentos elaborados e objetos funerários sugerem a crença na vida após a morte e comunicação com os ancestrais. Então, Mircea Eliade ele faz comparações etnográficas, né, com povos primitivos recentes, e ele chega à conclusão que é muito provável o culto dos ancestrais nessas épocas pré-históricas. Ele diz assim: não se vê o porquê a ideia dos ancestrais míticos não faria parte do sistema religioso dos paleolíticos. Ela é solidária com a mitologia das origens, a origem do mundo, do animal, caçado, do homem, da morte, e específicas às civilizações de caçadores. Trata-se, além disso, de uma ideia religiosa universalmente difundida e mitologicamente fértil, pois se manteve em todas as religiões, mesmo as mais complexas, com exceção do budismo. Então, em função disso, ele chega à conclusão: possivelmente lá na pré-história também tínhamos aí o culto de ancestral, deve ser remontar bastante antiga. O Mircea Eliade ele mostra que a agricultura ela modificou a mentalidade do homem do pré-neolítico, né, paleolítico. A maioria das mitologias das sociedades agrárias incluem alguma forma de imolação da divindade, a divindade que será morta, o corpo
pulverizado e espalhado para ser plantado em diferentes locais. E isso daria origem aos tubérculos e às árvores que produzem frutos comestíveis. Essa seria a origem dessas árvores, né? Então, o mito do assassinato sacrificial primordial justifica, na visão desse homem primitivo, ritos de sacrifício humano e canibalismo. O Mircea vai dizer o seguinte: o significado desses mitos é evidente. As plantas alimentares são sagradas, por derivarem do corpo de uma divindade. Ao se nutrir, o homem come, em última instância, um ser divino. A planta alimentar não é dada no mundo como um animal, ela é o resultado de um acontecimento dramático primitivo, no caso de um assassinato. Um segundo mito de origem dos cereais é que os cereais existem lá no céu e são guardados pelos deuses, até que um herói civilizador sobe aos céus, se apodera de alguns grãos e oferece aos homens para plantio. Nessa nova mitologia, o papel da mulher assume um papel central, em que a fecundidade do solo guarda analogia com a fecundidade da mulher, aliado ao fato de terem sido as mulheres as primeiras a fazerem a domesticação das plantas, né? As primeiras agricultoras, e, portanto, as primeiras proprietárias de terra. Mais tarde, com a descoberta do arado, o trabalho agrário vai ser associado com ato sexual. Porém, antes disso, a gênese é vista como uma concepção feminina. É uma partenogênese. Partenogênese vem de partenos, virgem, da terra-mãe. Então, é uma concepção virginal, sem a participação do elemento masculino. Isso aparece refletido em alguns cultos gregos. Por exemplo, Hera, ela concebe sozinha a Hefesto e Ares. Essa sacralidade feminina está presente antes mesmo da agricultura, mas com a agricultura ela é intensificada com essa ideia de ciclo de nascimento, morte e renascimento. Com essa sedentarização, o homem fixado num lugar, uma casa, né, o espaço assume um papel importante nessa sacralidade. O centro do mundo é o lugar consagrado pelos rituais e orações, pois é ali que se efetua a comunicação com seres sobrenaturais. A habitação é considerada um imago mundi, um reflexo do mundo. Que mundo? O mundo conhecido pelo homem da época lá. É isso. Muito obrigado, então.